E antes de você sentar, boa noite. E aí não deixe de dar um abraço em alguém que é da família aí. E se você estiver sozinho, que nem diz o apóstolo, dá um abraço em você mesmo aí. Mas não deixa de dizer para quem está perto de você, Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está em casa nos assistindo, participando do nosso culto online. Deus abençoe a sua vida também. Deus abençoe a sua casa. Você que está aí também e quer compartilhar esse link, tá? Manda aí para o amigo. Você que está sendo abençoado por esse tempo de louvor e adoração, dá o like, né? Porque nós estamos aqui felizes, vencemos mais uma etapa hoje. Agora a gente não precisa ser mais mascarado na rua, né? Agora a gente vai conseguir respirar o ar livre. Glória a Deus, amém. Estamos vencendo. Daqui a uns dias é aqui, todo mundo vai poder mostrar os dentes, né? Ficar feliz. A gente chega lá. Eu até disse para o Wander, né? Ô Wander, a igreja é grande, o teto é alto, acho que poderia ser considerado ar livre, né? Nem tanto, né, ainda, mas a gente chega lá. Deus abençoe a sua vida. Tem alguém entre nós que nos dá o prazer de estar aqui pela primeira vez? Nos dá o prazer. Ali, ó, já levantou a mão ali, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Eu vi aquele, tem mais alguém aqui? É ele. Cadê o outro? Ele eu já vi. Ali, Deus abençoe a sua vida. Amém. Tem mais alguém? Quem? Djani? Não, Djani, isso aqui é mais velho que a serra. Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão Enildes, que está aqui conosco, passando as férias conosco. O cara vem passar as férias em São Paulo. E eu ainda ponho ele para trabalhar, para andar comigo, enfrentar o trânsito. Hoje de Osasco para São Moca, Osasco, Moca, né? Quem mandou vir? Aí depois ele me retribui, me leva lá para Alagoas, Paraíso das Águas, ver camarão, lagosta. Glória a Deus. Estamos falando de harmonia, de paz, de equilíbrio. Quem estava aqui quarta-feira passada? Veio de novo? Ficou com medo? Não? Glória a Deus. Quem não estava aqui quarta-feira passada? Amém. E domingo? Domingão, quem estava aqui? Glória a Deus. Dos cultos tão abençoados, de Deus falou conosco de uma forma tão especial. Eu acho interessante que mesmo os slides, viu, apóstolo, sendo os mesmos, mas a unção se renovou. E o que Deus falou para mim de manhã, de noite falou outra coisa a mais, né? Para acrescentar na nossa vida. Tempo maravilhoso. Porque quando a gente se reúne, né, quando a gente está diante de Deus, e quando a gente consegue ministrar ao Senhor um louvor de gratidão, a nossa vida, quando a gente já sai de casa, porque o nosso culto, a gente sempre diz que não começa aqui, começa quando a gente se propõe a estar aqui. Então, desde aí, desse momento, nós começamos a glorificar a Deus. Então, Deus olha para os nossos corações, né, e Ele recebendo a nossa adoração, fatalmente, Deus há de falar conosco, Deus há de nos edificar através da sua palavra. Por isso que esse exercício de fé, ele é importante. Não deixeis de vos congregar, como alguns estão fazendo. É isso que a palavra de Deus já dizia, já nos advertia, já lá atrás na igreja primitiva. E não é diferente nos dias de hoje. Nós somos tendenciosos a muitas vezes ou entrarmos, pastor Acida e pastor Francisco, Deus abençoe nossos pastores lá de Praia Grande. Aplausos ao Senhor pela vida desse casal maravilhoso. Glória a Deus. Nós somos, vem de Praia Grande para aqui, você às vezes não quer vir. A gente é tendencioso a muitas vezes nós nos acomodarmos, ou quando fazemos por um mero ritual. Mas nós temos que encontrar propósito nisso. Então, estarmos aqui, né, vivemos esse tempo em comunhão e diante de Deus, isso é um princípio
estabelecido por Deus para a sua igreja, para nós nos juntarmos, para nós vivermos essa unidade de espírito e de propósito, para que assim Deus possa continuar nos abençoando. Então não deixe esmorecer a sua fé, mas vamos estar firmes e contagiando, chamando, né, para que a gente possa de novo vivermos isso. É bem verdade que o advento da tecnologia e da pandemia fez com que a gente visse que nós podemos fazer mais, não é fazer menos, é fazer mais. Então, os nossos cultos, eles não deixaram, não podem perder o seu princípio, mas nós agora podemos compartilhar os nossos cultos, porque eles ficam gravados, né? Porque eles estão online, nós podemos compartilhar com aqueles que não podem estar aqui por alguma razão especial ou particular, mas que isso aqui só terá sentido se nós sentirmos isso e vivermos isso aqui. Naquele tempo que nós já vencemos, nós nos lembramos, e isso sempre vai ficar guardado no nosso coração, quando nós estávamos aqui falando para a câmera só, isso aqui vazio. Tínhamos até para fazer uma condição de despesas, como não tinha ninguém, deixava apagado, e a gente ministrando aqui. É bom aqui essa interação, mas lembra, apóstolo, falando com as cadeiras, as pessoas estavam em casa, né? Mas era estranho, porque isso é nós estarmos, é um caminho de mão dupla, né? Que Deus vai ministrando aos nossos corações e a gente vai vivendo isso aqui, sentindo o agir de Deus. Não tenho dúvida de que o Espírito Santo de Deus também está agindo e age na sua casa quando você assiste. Quantas vezes fomos ministrados por Deus mesmo, estando nas nossas casas, e seremos, né? E seremos, continuaremos sendo, mas não podemos perder essa motivação e o sentido da palavra de Deus. É possível viver em harmonia? É possível estarmos aqui de forma harmoniosa? Será que a gente consegue viver diante de um mundo de tantos desafios, de tantas tribulações, de tantas opiniões, de tanta divergência, nós conseguimos manter a harmonia? O texto do mês, ele nos dá uma base de como é que nós devemos viver. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a forma de nós estarmos vivendo em harmonia é justamente sendo bondosos e compassivos uns para com os outros, e nos perdoando mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Quer uma razão para viver e perdoar, viver em harmonia e perdoar? Não se esqueça que para que nós pudéssemos estar vivendo em harmonia com Deus, alguém padeceu por nós, Jesus Cristo, senão isso não seria possível. Harmonia é uma combinação de elementos ligados por uma razão de pertinência que produz uma sensação agradável de prazer. A harmonia traz um prazer, traz uma paz, traz uma alegria, um estado de espírito alegre. A harmonia é a ausência de conflitos. A harmonia é paz, é concórdia. Meu Deus, a harmonia é tudo isso? Aí vem a pergunta de novo: isso é possível? Ausência de conflito, harmonia é ausência de conflito. Aonde? Aonde, né? Isso é possível, ausência de conflito? Você consegue fazer essa reflexão e pensar se isso é possível? Como é que está o seu coração? Como é que estão todas as nossas relações, sejam elas quais forem? Maternidade, paternidade, conjugal, amizade, trabalho, vida social. Está ausente, está sem nenhum conflito em nenhuma área da sua vida? Meu diácono Ari?
Quando a gente estava pensando nisso, a gente via que nós estamos vivendo, e às vezes olhando para o efeito, e estamos nos esquecendo da causa. E sempre o que a gente vai ficar vendo são os efeitos daquilo, ou a consequência da forma como nós estamos vivendo. Se está faltando harmonia é porque está havendo uma guerra, e a gente fica vendo a falta de harmonia e não vamos aonde está o X da questão da guerra, dos nossos conflitos, dos nossos problemas, onde está a raiz dos nossos problemas. Então, se a gente quer entender e viver como é que a gente pode estabelecer uma harmonia na nossa vida, a gente tem que pensar em primeiro momento nas causas. E Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus, ele nos fala sobre esses tempos, os desafios que nós temos. Ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Às vezes a gente quer, eu achei fantástica a pregação, inclusive, do pastor Neil, no domingo, ele falando, domingo passado, esse que passou o outro, ele falando justamente que às vezes a gente quer culpar Deus das coisas. Eu conversava hoje com meu irmão, a gente no trânsito, eu dizia para ele, às vezes a gente olha e diz, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. O apóstolo ministrou aqui, quarta-feira passada, que Deus tem um controle de todas as coisas, porque Deus rege tudo por princípios, e Ele estabeleceu a ordem por princípios. As nossas questões, aqui os nossos conflitos, fomos nós que geramos, e somos consequência daquilo que nós geramos, porque justamente nós quebramos princípios. E Deus disse, entendam, o controle eu tenho, eu estabeleci um limite, daqui não passa. Agora, aquilo que é para você resolver os seus conflitos, a destruição que você gerou, as guerras que vocês fazem, resolvam como humanos que vocês são. Agora, existe um limite para tudo isso, e o limite é justamente estabelecido por princípios, e por isso que Deus não perde o controle em nada, Ele é absoluto em todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por isso que ele diz, vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer. Ora, se nós estamos servindo, ou se o mundo jaz o maligno, você acha que vai acontecer o quê? Equilíbrio? Harmonia? Como? Se nós estamos conspirando contra nós mesmos, se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, como é que aquilo que ele nos oferece pode dar alguma coisa que não seja matar, roubar e destruir? Não vos assusteis. Faz parte. São as consequências. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olhe, quando estava estabelecido, para você que não sabe ainda, que houve um Planeja 2022, no mês de outubro, foi outubro ou foi novembro? Novembro, nós estávamos apresentando o planejamento de 2022, e já estava definido que o apóstolo tinha orado e colocado diante de Deus o tema do ano, que era a remissão, o ano da remissão, e já tinha estabelecido em janeiro a dezembro quais eram os tempos. Se você está achando que a gente está fazendo que esse é o mês da harmonia por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, está redondamente enganado. Isso é palavra e direção de Deus, e Deus sabia o que está acontecendo no mês de março, no mês de fevereiro, e Ele está cuidando de nós, e estava dizendo, igreja, há uma palavra de harmonia para você em março, independente do que venha acontecer, Deus está conosco. E quando eu vejo essas coisas, eu acho lindo e extraordinário, porque eu estou vendo o cuidado de Deus comigo e com você, filho e filha amada. Amém? Estou com voz de locutor hoje, mas não é Covid não, é gripe mesmo, tá? Peguei da minha filha. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Ô Jesus, está dizendo que você é atribulado e vão me matar?
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele não disse de alguns, tá? Ele disse de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesse tempo, preste bem atenção o que Jesus está dizendo. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preciso perguntar se isso está acontecendo? Você tem dúvida de que isso está sendo o tempo que nós estamos vivendo? E Jesus está nos advertindo que nós devemos estar preparados para sabermos como viver neste tempo, na qual ele está dizendo aqui que iria acontecer, e é o que está acontecendo. A fala de Jesus se dá depois que ele diz aos seus discípulos que o templo seria destruído. Ali, quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele tinha acabado de sair do templo, os discípulos estavam mostrando para eles estavam ali olhando o templo e contemplando a beleza, a estrutura do templo, alisando lá as pedras e tal, a beleza daquele templo. Jesus olhou para ele e disse, sabe de uma coisa? Pode ler que está nos versículos anteriores. Ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha a conversa de Jesus. Lá naquele tempo, Jesus está com os seus discípulos, conversando com eles, no templo, ao redor do templo, e Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, fiquem espertos, vocês estão vendo isso aqui, estão vendo essa estrutura aqui, de pedra, que vocês acham que isso aqui não se destrói facilmente? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não demorou mais de 70 anos depois de Cristo, depois que Jesus morre e assunto aos céus, que justamente o que ele disse aconteceu. Veio o rei Tiro e justamente os romanos perseguem, destroem Jerusalém, todas as igrejas, as sinagogas que tinham, e aquela foi por terra, e foi tão grande a destruição, que diz os historiadores, que eles lutam até para separar pedra de pedra, porque como tocaram fogo e o ouro foi derretido, entre as pedras ficava folhas de ouro, e eles separam pedra de pedra, porque ele quer ouro, para que justamente se cumprisse o que foi dito por Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso já aconteceu, 70 anos depois de Cristo. Tudo foi destruído. E essa palavra se cumpriu. E nesse bate-papo com os discípulos, Jesus está se despedindo deles. E ele prediz os sinais que antecederiam o fim. Ele fala da grande tribulação. Ele fala da vinda do Filho do Homem. Ele está justamente falando tudo. Ele diz, vai se destruir o templo. Ele diz que isso vai ser antecedente ao fim. Ele fala da grande tribulação. Ele fala da vinda do Filho do Homem. Ele está falando da volta dele para buscar a sua igreja. E depois, justamente nesses mesmos textos que se seguem, ele fala e deixa 4 advertências através de parábolas para nós, para mim, para você e para os seus discípulos. A primeira advertência que ele nos traz é: seja vigilante.
Diga, seja vigilante. Ele fala de vigilância. Ele fala de atenção, de estarmos atentos, vigilantes, de estarmos apercebidos. E como é que ele ilustra isso? Ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso ele está falando em Mateus e está justamente advertindo os seus discípulos a estarem vigilantes. Como é que nós estamos? Com medo? Desarmoniosos? Preocupados? Ou estamos vigilantes? Quando ele fala isso, ele traz justamente o exemplo da figueira. Ele traz a parábola da figueira, para nos advertir, para chamar a nossa atenção de que nós precisamos estar vigilante com a nossa vida, atentos ao tempo que nós estamos vivendo e como nós devemos viver, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Nós temos uma missão aqui. Cada um de nós temos uma missão. Nós somos chamados por Deus com um propósito. Nós passamos e temos à nossa disposição a palavra da verdade, que nos edifica, que nos instrui, que nos mostra o caminho. E de que forma nós estamos olhando para a vida? De que forma nós estamos olhando para aquilo que está nas nossas mãos para fazer? Porque nós somos tendenciosos a olhar para o outro, a olhar para o próximo, a olhar a situação do próximo, a transferir responsabilidades. Mas Jesus aqui está falando com os seus discípulos e chamando a atenção deles, dizendo, é com vocês que eu estou falando. Porque a gente às vezes quer condicionar a harmonia que nós precisamos ter, diante de um mundo louco como a gente vive, porque jaz o maligno, achando que nós vamos ter razões para encontrar harmonia ou sermos harmoniosos nos outros ou através dos outros. Essa responsabilidade é minha e sua. Nós é que temos que ter a consciência da nossa missão e promovermos a harmonia. Por isso nós precisamos estar vigilantes quanto à missão que Deus confiou para cada um de nós. Sou eu, é você, somos nós. Então, quando diz vigia na terra, crente, vamos vigiar. Porque nós não sabemos em que dia vem o vosso Senhor. E ele deixa bem claro, quando ele disse nós devemos estar vigilantes, que ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E quando você vê todas essas coisas, entenda que o dia se aproxima. Cantamos hoje aqui, e se a gente pegar todas as melodias daquilo que a gente cantou e quiser resumir em uma palavra o louvor de hoje, que nós tributamos ao Senhor, existe uma palavra que sintetiza tudo. Quer que eu diga qual é? Maranata. Alguém disse comigo, foi Maranata. Tudo que nós vemos deve justamente fazer o quê?
nos apontar e ver que nós estamos caminhando para o fim. Para ter medo? Não. Nós agora temos que produzir harmonia. Nós temos que produzir equilíbrio. Porque nós sabemos aonde nós estamos, melhor, de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. E essa palavra de vida, e essa verdade que transforma e que traz equilíbrio para o mundo, Deus já nos deu. E nós temos essa palavra para transmitir, porque veja que ele diz lá no versículo que nós lemos, quando ele fala do fim, quando ele diz que vai se destruir tudo, ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. De quem é a responsabilidade de pregar este evangelho? E o que é evangelho? São boas novas do poder de Deus para transformar. É isso que quer dizer a palavra evangelho. E nós somos detetores deste evangelho que nos foi confiado por Jesus Cristo. E o evangelho são boas novas, não é da destruição, as boas novas de salvação. Estamos compartilhando a salvação? Temos consciência da importância da nossa vigilância diante desses dias tenebrosos, difíceis, que vai assolar, chacoalhar a nossa fé? A outra advertência que ele nos faz é sobre a maldade. A parábola que se segue é a do servo bom, do bom servo e do mau servo. Em verdade vos digo, Mateus capítulo 24, versículo 47 a 51, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O que ele está dizendo aqui? O que é que o Senhor fez para os seus servos, bons e maus? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ele não está dizendo aqui que ele confiou para o que era bom e não confiou para o que era mau. Ele está dizendo que ele confiou para os servos. Todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, e eu coloquei aí entre parênteses o que quer dizer ébrios, dentro desse contexto: apaixonados, que vivem só da paixão, da ilusão do momento, da paixão do momento, alucinados com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, sem controle emocional. Aí você vai lá no YouTube e você assiste a pregação de domingo passado, de manhã e à noite, e aí você vai entender o que é harmonia emocional. Está lá, bíblico e de edificação. Porque quando a gente achar que ele está demorando, quando a gente achar e não estiver vigilante de que a palavra dele vai se cumprir, e a gente achar que ele está demorando, que nós não fazemos parte disso, que a palavra de Deus não é verdade, é de se cumprir, e nós negligenciarmos, e nós permitimos que aquilo que tenazmente nos assedia, porque nós somos assediados pelo inimigo, pela nossa carne, está escrito, nós estaremos incorrendo na possibilidade de justamente negligenciarmos e darmos evasão à maldade, e aí nós vamos começar a agir como maus. E aí neste momento ele diz de novo: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeira coisa que ele nos advertiu foi para que nós estivéssemos vigilantes. A segunda coisa que ele nos adverte é cuidado. Porque se você achar que Jesus está demorando, se você achar que esta palavra não é para você, é para o vizinho,
você vai permitir que a maldade tome conta do seu coração. Que as coisas desse mundo tomem conta do seu coração. Que os sentimentos desse mundo, que os prazeres desse mundo tomem conta do seu coração. E quando isso passar a reinar na sua vida, você não estará mais sendo encontrado como íntegro diante de Deus. E Ele nos confiou a todos. Ninguém pode dizer que Ele não deu. Ninguém pode dizer que Ele não confiou. Quem está vivo e tem certeza, diga amém. Ó, está vivo. Se nós estamos vivos, nós não somos obra do acaso. Ele nos chamou, Ele nos fez. Ele nos fez com um propósito e Ele nos deu. Ele nos deu a vida. Ele nos deu dons, Ele nos deu habilidades. Então Ele nos deu. Então quando Ele está falando aqui de que Ele deu, é justamente o que Ele deu para mim. Olhe para o que Deus deu para você. Não olhe para o que o inimigo está te oferecendo, porque o inimigo não tem nada para te oferecer. Primeiro que ele não tem nada. A única coisa que ele tem é o destino eterno no inferno. Ele não tem nada para te dar. Quem já te deu foi Deus. Não abra mão das riquezas que Deus estabeleceu e colocou na sua vida. Aí depois ele fala dos imprudentes. Seja vigilante, cuidado com a maldade, e não seja imprudente. E aí ele entra na parábola das virgens. Todas eram virgens. Todas tinham lamparinas. Todas estavam com suas lamparinas acesas. Todas colocaram óleo nas suas lamparinas e suas lamparinas estavam acesas. Todas estavam esperando o noivo. Sim ou não? Todas dormiram, sim ou não? Sim. Não diz que 5 ficou acordado e 5 ficou. Diz que as 10 dormiram. Me lembro do que ele diz: o sol nasce para justo e injusto. Todos nós, não para de dizer que, ai, porque com ele, ai, porque Deus é bom com ele, não é comigo, ou sei lá o quê. Para de fazer, tudo é igual. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não vai cometer injustiça. Para de querer culpar Deus, dizer que o outro tem condições de superar mais do que você, porque Deus fez mais alguma coisa por ele. Mentira do diabo. Ele mesmo diz: não existe tribulação que nos sobrevenha, ou tentação, ou provação que nos sobrevenha, que não sejam humanas, que não sejam passivas de serem vencidas por você mesmo, porque a Ele vai vir a provação, mas da mesma forma Ele está com você para te fazer superar, e Ele te dá condições para isso, porque Ele é justo, e Ele me ama e te ama. Tudo igual. 10 virgens, 10 lamparinas, todas com óleo nas suas lamparinas. As 10 dormem. Agora tem um detalhe: 5 disseram: opa, eu vou colocar um azeitinho a mais aqui. Foram prudentes. Quando ele está falando da questão do a mais, que 5 atentaram, ele está querendo dizer: você tem que ir além. Você não tem que só ter a convicção de que ele vai voltar, você tem que ser prudente. E lembrar que quando ele vem, ele virá como ladrão, quando ninguém sabe. E eu e você precisamos estar preparados. Porque não vai dar tempo de correr. Não está dizendo que as lamparinas se apagaram. Havia a possibilidade de se apagar. E para não serem encontradas com as suas lamparinas apagadas, elas saíram para comprar. E aí o que aconteceu? O noivo chegou. O que a Bíblia está querendo dizer é que seja prudente. Cuide da sua vida. Porque, inclusive, as 5 disseram: que
Não, não. Vida espiritual, divide. Você divide se você quiser, irmão. Mas vida espiritual não dá para dividir, não. Eu vou pegar a minha unção, vou te dar um pouquinho aqui. A minha santificação, eu vou dividir a minha santificação. Não, não tem. Ele está falando de vida espiritual. É você e Deus. É você e Deus. É pecado oculto. É você e Deus. É pecado escondido debaixo do tapete. É você e Deus. Ninguém está vendo, não. É você e Deus. É vida com Deus íntegra. É você e Deus. Ninguém vai se cobrir na santidade dos outros. Ninguém vai se esconder dentro de igreja. Se você não ouvir a trombeta tocar, já era, você não ouviu, porque só quem vai ouvir é quem está conectado com Deus e reconhece as suas pecaminosidades e se rende e se prostra diante do Senhor. Esse vai ouvir. Não ouviu, já era. E se não ouve, vai ficar correndo atrás de azeite. Tem muita gente correndo atrás de azeite por aí. Fica só correndo. Corre atrás de azeite ali. Corre atrás de azeite aqui. Corre atrás de azeite lá. Só tem um azeite, meu irmão. Está aqui, ó. Só tem uma forma de ter comunhão com Deus. Fala com Ele. Uma coisa nós temos certeza: Deus está falando conosco. Uma coisa nós temos certeza: Deus está operando e fazendo prodígios e maravilhas no nosso meio. Uma coisa nós temos certeza: Deus tem cuidado de nós e nos guardado. Uma coisa nós temos certeza: Deus tem nos edificado através da sua palavra e falado de uma forma extraordinária e poderosa para as nossas vidas. Está correndo atrás de quê? Só abre a boca. Que Deus está mandando. Só tome posse do que Deus já lhe deu. Glorifique ao Senhor e viva o que o Senhor está nos proporcionando. Vamos ser prudentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, eram imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardava o noivo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Era essa a reflexão que a gente estava falando. Tardou o noivo, na concepção humana tardou, todas adormeceram. Quando elas ouvem, as 5 prudentes tinham azeite para suprir as suas lâmpadas, as suas lamparinas. As nécias, as imprudentes, não tinham. E aí saíram a comprar. E quando o noivo chega, não tem mais. O noivo já tinha ido. Quarta advertência que Jesus faz, na parábola dos talentos. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros com o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque tudo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será
tirado. E o servo inútil lança-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Talentos. Estamos falando de negligência. Ele deu talentos. E vamos esquecer para um foi 5, e ele transformou em 10, para um foi 2, ele fez 4, para um foi 1, e ele enterrou. Ele deu. Vamos ficar aqui teologando com a quantidade. Senão a gente perde o tempo e o meu está acabando. Ele deu. Para que justamente fosse utilizado e fosse produzido mais. A ideia de Deus sempre é multiplicar. Sempre foi multiplicar. Enchei-vos e multiplicai. O que Deus quer é que a gente multiplique. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus nos deu, foi para que a gente não foi para que a gente enterre, não foi para que a gente esconda, não foi para que a gente guarde, foi para que a gente dê, para que a gente faça crescer, para que a gente abençoe, para que a gente faça multiplicar. O amor não é para você não só tem que querer amor para você tem que dar amor. O perdão não é só para você perdoar. A graça não é só para você encher de graça. A alegria não é só para você alegrar os outros. Quando a gente entende isso, a gente consegue justamente produzir harmonia, porque nós estamos nós estamos promovendo a harmonia, e eu não estou querendo ser, o coitadinho, o mimado, que precisa ser cuidado, porque eu sou o... Deus quer que a gente produza, Deus quer que a gente faça acontecer, Deus quer que a gente gere. A árvore, ou que não dá fruto, ele faz o quê? Faz o quê? Vou fazer bonito. Ele faz o quê? Vai fazer o quê? Né? Você vai produzir? Ou você vai ficar estéril? Porque não é isso que Deus quer. E nós não podemos ser negligentes, porque Ele nos deu, Ele nos confiou, e Ele está esperando, porque vai chegar um dia em que nós chegaremos diante dEle, Ele vai dizer, o quê? O que é que você tem nas suas mãos? E o que é que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos, que Ele vai perguntar, é para você entregar. É o relatório que eu e você vamos prestar. O que foi que você fez com a vida que eu te dei? O que é que você tem nas suas mãos? Essa é a questão. Por isso, não negligencie. O tempo está passando. E nós estamos procurando problemas e razões para não fazer. E não vai adiantar vir com desculpa e dizer, Senhor, é porque eu temia a tua glória. Ou Senhor, por quê? Dizer, você temia? A glória era de quem? Era minha. O poder era de quem? Meu. Eu dei. E você fez o que com isso? Nada? Rapaz. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar pelos nossos irmãos ucranianos, russos. Vamos orar por essas nações. Mas tanto quanto nós temos que orar pelos ucranianos e pelos russos e pelo mundo inteiro, porque nós somos uma igreja intercessora, vamos nos lembrar também que eu tenho uma responsabilidade com a vida e com a missão que Deus entregou nas minhas mãos e você nas suas. Não fica agora querendo fazer campanha de oração pelos ucranianos e pelos russos, quando você nem pela sua família você ora. Quando nem evangelizar para aquele que está
desgraçado na sua família, você ter coragem de ir lá e falar do amor de Deus para ele. Agora vem interceder por ucraniano e russo. Continue me amando. Nós vamos ter bom senso espiritual e cristão, porque Deus não se deixa enganar. E meu negócio, o seu negócio é com Ele, diretamente com Ele. Não é nas redes sociais, não. Porque Deus não tem Facebook nem Instagram. Ele está olhando para o meu coração e para o seu. E Ele tem um lugar certo para nos encontrar. Sabe onde é? Não é na igreja, não. Na igreja é ajuntamento, é no secreto. Aqui é resultado. Mas lá Ele quer dizer, e aí? Como é que você está aí? Como é que foi hoje? Fala. Lembra daquele que você passou hoje, que você viu ele cabisbaixo? Disse o que para ele? Quem? Não vi. Ô vigilante, vigia na terra, crente. Tem a palavra de vida e não deu. Jesus, Ele explica. Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Ô pastor, doeu. Os negócios assim, foi tanto, vai para o fogo, vai queimar, vai para o inferno. Assim eu saio daqui tão triste. Não, para. Vai embora ainda não. Ele termina dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Em quem? No apóstolo Willi? Dá para... Se o senhor não atender o telefone, se o senhor não ver a mensagem, apóstolo, se o senhor não conseguir chegar a tempo, dá para confiar, apóstolo? O senhor não é onipresente, o senhor não é onisciente, Deus o usa. Você vai encontrar paz, é nele. Ele disse, no mundo passais por aflições. Essas aflições aqui, sabe o que quer dizer? Muito associado à angústia mental, por ansiedade. É isso que Jesus está dizendo lá, psicólogo Jesus. Sentimento de morte, ou sentimento de perda, o sentimento de que vai acabar, o sentimento da frustração, o sentimento que te joga para baixo, sentimento de morte, sentimento de que acaba hoje. Não, esse sentimento é o diabo que quer jogar no nosso coração, quer atrofiar o nosso psicológico, porque Jesus não é para agora, Jesus é para a eternidade. A presença do Espírito Santo é para nos levantar e nos remeter a um projeto glorioso de Deus que ainda nos leva à eternidade. Sabe por quê? Ele pode dizer, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele quer dizer, venci o mundo? Não foi porque ele pagou só a conta não, lá do banco. Quando ele diz que ele venceu o mundo, é porque ele venceu o pecado, e ele venceu a morte. Justamente o sentimento que nos aprisiona é o pecado, que faz com que a gente se sinta ou veja a morte do nosso lado. Ele diz, eu venci o mundo, eu venci o pecado, e eu venci a morte, e eu posso te prometer a eternidade. Glória a Deus. Jesus orou por mim e por você. Jesus orou por mim. Jesus orou por mim e por você. Ele disse lá em João capítulo 17, versículo 20 a 26. Não rogo somente por estes. Ou seja, ele estava junto com os discípulos orando, ele disse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua... Por que ele estava orando? Quem tem palavra aí? Está no celular? Faz assim com o celular.
Ele disse: eu oro não só por estes que estão aqui, mas eu oro por aqueles que confiarão, que acreditarão por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E aí eu coloquei entre parênteses ali, quando ele diz um, a gente está falando de quê? De harmonia, para que eles estejam em harmonia, para que eles estejam harmoniosos, para que eles estejam unidos em propósito. Para de guerrear, para de gerar contenda. Ele orou para que nós sejamos um nele, para que nós vivamos em harmonia. E como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe como é que o mundo vai crer que ele foi enviado? Quando o mundo olhar para mim e para você e nos ver unidos em harmonia. Quando o mundo olhar para mim e ver o amor de Deus na minha vida e na sua vida. Quando o mundo olhar para mim e para você e ver eu e você levando harmonia aonde há guerra de conflitos. O poder de Deus será revelado através da minha presença e da sua presença, porque nós vamos gerar harmonia, porque o Pai está em nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Meu irmão, eu não estou falando em grego, nem hebraico, nem aramaico, nem xing-ling, nem... Eu estou lendo o que está na palavra, e a palavra está dizendo que ele fez isso a fim de que nós sejamos aperfeiçoados em chega, cansei, apóstolo, em unidade. Quem quer ser aperfeiçoado em unidade aqui? Então você não pode mais perguntar se é possível viver em harmonia. É lógico, não só pode, como você vai promover a harmonia, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus, glória a Deus. Pode ficar em pé, por favor. Glória a Deus. E aí? Quem está em você? É o amor dele? Ele disse: eu sei que tu me amastes antes da fundação do mundo, e eu vim para que justamente eles pudessem ver a revelação do teu amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você lê, ouve isso, você diz: eu sou amado do Pai. Deus quer se revelar através da sua vida. Por isso eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos nesse momento. Eu vou lançar o primeiro desafio, porque serão dois. O primeiro desafio é saber quem aqui, ouvindo a palavra de Deus nesta noite,
e tocado pelo Espírito Santo de Deus que está neste lugar, quer tomar uma decisão por Jesus, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, que este Deus de amor serás salvo, tu e a tua casa. Quer entregar a sua vida a Jesus? Não é mudar de religião não, meu irmão, que religião não salva ninguém não, nem a minha nem a sua. É entregar a sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, o meu coração a Ti, os meus sonhos a Ti, Senhor, as minhas ansiedades eu quero entregar a Ti, eu quero lançar tudo a Ti, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, ou seja, aquilo que rouba a tua paz, Ele tem poder de ir lá e destruir, trazer paz ao teu coração. Agora você quer a paz de Jesus no seu coração? É simples, é só dizer para Ele: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Aí onde você está, a turma está orando, eu não vou te chamar à frente, só te desafio agora a dizer para Jesus, assim, com o levantar da mão, dizer: Jesus, segura na minha mão agora, eu estou fazendo um sinal para Ti. Eu quero orar por você, onde você está, levanta a tua mão aí onde você está. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe lá, meu irmão, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus te abençoe, a terceira pessoa ali, aleluia. A quarta pessoa que quer entregar a vida a Jesus, é a Jesus, a quarta. Levanta a mão, levanta a mão. Jesus quer ver tua mão, levanta, levanta. Aleluia, quarta pessoa. Aleluia. 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 Vou perguntar só mais uma vez. Tem mais alguém que nunca tomou essa decisão e quer dizer para Jesus hoje: eu entrego a minha vida a Ti? Um filho que estava distante, quer voltar agora à comunhão plena com Deus. Dizer: Jesus, eu estava esquecido do Teu amor, eu tinha perdido a minha paz, a paz que Tu podes me dar, mas hoje eu estou voltando. Me recebe de braço aberto. Ele diz: agora, Ele vai dizer agora, agora. Ele só quer que você levante a sua mão, porque Ele quer sustentar na tua mão agora. Volta para o Pai. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Levante aí a sua mão, eu quero celebrar a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Vocês que levantaram as mãos, levanta mais uma vez que eu vou orar agora por você. Levanta aí que eu quero orar por você agora. Levante a mão, quem levantou. Pai, aí estão essas mãos levantadas. Deus, eu coloco a vida dos Teus filhos, Senhor, e das Tuas filhas diante de Ti. Tu conheces o coração deles, Senhor, Tu sabes as inquietações deles, Senhor. Tu, Espírito Santo, que estás neste lugar, que sonda os corações, ó Deus, que vai até a divisão da alma e do Espírito, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que a espada ela foi e trouxe, ó Deus, convenceu os Teus filhos. Sustenta nas mãos deles agora, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor, guarda-os, protege-os, acampa, Senhor, os Teus anjos ao redor deles, livrando-os de todo o mal, Senhor, e dirigindo através da operação do Teu Espírito Santo, ó Deus, os pensamentos deles, para que sejam pensamentos de paz, para que sejam pensamentos de vida, para que sejam pensamentos de conquista vindo dos céus, Senhor, direção plena Tua para a vida deles, ó Deus, e assim através da vida de cada um, Senhor, o Teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai. Aplauda ao Senhor pela vida desses homens, mulheres valorosas do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora é com você, meu irmão. Eu não vou te chamar à frente porque o tempo nem permite isso, mas você ouviu a palavra de Deus, e eu tenho certeza que como a palavra de Deus foi rema para a minha vida, foi rema para a sua também. A pergunta é possível viver em harmonia? A pergunta é possível viver em harmonia? Não é pelas circunstâncias deste mundo, não é pelas circunstâncias favoráveis àquilo que pode trazer paz aonde você está, mas a pergunta de Deus para você hoje: o que você vai fazer para produzir harmonia através de mim? Eu não sei qual é o teu desafio, mas Jesus sabe. Coloca a mão no seu coração se você tem um desafio a superar, e comece a orar agora dizendo: Jesus, eu estou diante de Ti, Senhor. Diga para o Senhor: eu estou diante de Ti, Senhor,
E não é pelas circunstâncias humanas, Senhor. Não é pelo nível do problema, seja ele alcançável, tangível, ó Deus, aquilo que eu posso fazer com os meus braços, os meus pés, não, é aquilo que eu não estou conseguindo fazer, Senhor, aquilo que as minhas palavras não estão sendo suficientes de fazer, Senhor, aquilo que as minhas atitudes não estão conseguindo ser suficientes, ó Deus, mas eu quero ir com o Teu poder, Senhor. Eu quero ir com a Tua unção, Senhor. Eu quero ir com a Tua graça, Senhor. Aonde está, Senhor? E eu tenho certeza que Tu irás comigo, Senhor. Senhor, eu não vou conseguir evitar, Senhor, a fornalha ardente, Senhor. Mas eu sei que eu não estarei só. Tu estarás comigo lá no fogo, Senhor. Senhor, eu não vou conseguir me livrar, Senhor, da cova dos leões, Senhor, mas Tu estarás comigo na cova dos leões, Senhor. Tu estarás comigo. A palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus para a sua vida hoje é que Deus está com você. Deus está com você, seja qual for a situação, Deus está com você, você não está sozinho, você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está com você, não se preocupe, que a paz venha no seu coração, que a alegria brote no seu coração, que a convicção, que a fé que produz aquilo que não existe, surgirá, porque Deus está contigo. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia.